Bom dia, amigos ouvintes. Estamos dando início mais uma vez na gravação de mais uma live. Endereçado diretamente àqueles que estejam procurando, assim como eu, procurando saída. E a gente vai na luta, né? Não temos certeza se chegamos, quando iremos chegar, se alcançamos ou se não conseguimos, isso falando do termo material, né? Porque para a vida espiritual, Deus já tem programado a cada um dos que aqui vive, certo? Agora, na vida material, nós podemos mudar. Quando uma coisa não dá certo, a gente muda, né? Muda para outra. E assim vamos indo, né? Mas eu tenho dito sempre que muitas vezes não recebemos porque ou não estamos procurando, ou se recebemos não agradecemos, nem pelo pouco, também não agradecendo pouco, segundo a Bíblia, não vai ser fiel nesse agradecimento do muito, né? De maneira que ninguém está imune de algum defeito, de algum erro, né? Mas procurar chegar a algum lugar, se acertarmos sem ser ensinado, foi uma coincidência. Porque às vezes não sabemos onde é, não temos noção, mas existe uma maneira com que vêm as revelações, enviando alguém que te ensine, às vezes até pessoas que você nem conhece. Vem, passa para você uma palavra que é exatamente o que você está precisando. Isso acontece sempre na nossa vida. Da gente mesmo dizer, mas olha só, que coincidência. O que eu estava pensando era o mesmo que esse outro estava pensando. Coincidência. Porque não são iguais. Mas é que aconteceu uma coincidência. Então, para ir a algum lugar com endereço na mão, procurando com muito cuidado para ter certeza, a gente vai com segurança, vai, né, sem medo. Mas tentar chegar a um lugar sem o endereço na mão, que alguém nos indicou, é como, tem muitas coisas, tem lugar que, para falar com a pessoa, nós precisamos de sermos apresentados, porque senão não seremos recebidos. Então, é isso que temos que fazer na nossa vida, tanto na vida material como na vida espiritual. Nós temos que saber para onde queremos ir, ter certeza que queremos, como descobrir algo que é necessário que eu faça, vamos usar aqui um termo, a minha bagagem, saber para onde eu estou indo ou de onde estou vindo. Eu falo isso sempre, porque não adianta ficar assim, arrumando outros tipos de rodeios, né?
para nós assumirmos um posto de alguma coisa, nós temos que ter capacidade, instruídos, ter certeza do que vamos fabricar, porque senão até o material que vai ser usado no que vamos fabricar sem ter a experiência vai ser um desperdício, não é? Então, é assim que é a vida. Você tem que passar essa vida toda correndo atrás de entendimentos. Mas um entendimento assim que convença. Porque se alguém perguntar, você aprendeu agora a fazer isso? Mais ou menos. Mais ou menos, dependendo do material que você vai usar, não é bom nem você começar. E tem muitos exemplos, né? Você já pensou uma pessoa que sabe mais ou menos mexer com energia até uma tensão? Ele tá também mais ou menos na metade como se diz, da morte. Do jeito que ele se encontrar é o jeito que ele é. Se ele está ficando para trás em alguma coisa, é assim que a vida dele é. Sempre por baixo, sempre atrás. Agora, se ele está se esforçando para ir para frente, a primeira coisa que esse elemento está tentando é aprender, mas aprender com eficácia, aprender de verdade. Não é fingir que aprendeu. Ou porque alguém ensinador, podemos confiar. Nada disso. Nesse mundo, sai muito melhor aqueles que não confiam em ninguém, certo? Alguém pode até falar, mas aí você está montando uma rivalidade entre as pessoas. Tem pessoas que é digno de confiança, sim. Bom, ser digno de confiança, ele pode até estar deixando transparecer. Agora, ser digno de eu ter a obrigação de acreditar nele, tá para nascer. Porque aí, para mim ficar nessa, de poder acreditar inteiramente nessa pessoa, por mais conhecido que eu seja, ele teria que ser um Deus imune a erros. Ele não poderia errar, né? Então, o porquê que nós muitas vezes queremos uma coisa e não alcançamos? Tem vários motivos de explicar. Não procuramos certo, não aprendemos nada acerca do que queremos. Depois de tudo isso, acreditamos em conto da carochinha, certo? E duvidamos de nós mesmos. Nos colocamos incapazes de chegar a algum lugar. Tente, faça alguma coisa. Tente descobrir alguma coisa, tente fazer alguma coisa. Porque se não der certo uma, a outra pode dar certo. Ou é melhor ir acreditando em qualquer que aparece e pegando os seus exemplos. E se ele estiver errado? Está explicado, ele vai ser o seu professor. E aí? Você vai cair numa enroscada. Porque se você não conhece você, imagina se você vai conhecer os outros, que são individuais, tal qual você. Você vivendo a sua vida,
fazendo, desmanchando, vendo alguém fazer algo que deu certo, algo que não deu certo. Você passa a vida toda, tem os pais que às vezes com mais experiência, os avós que já vem passando algumas coisas. Tem coisas que se passa para os filhos, para os netos, que nem eles mesmos aprenderam, mas valeu a intenção, certo? Então, eu deixo uma pergunta no ar, servindo até para mim. O que eu aprendi durante essa vida que eu possa confiar em mim? O que eu aprendi? Porque se eu não puder confiar em mim e gastar eu ter que confiar nos outros, o caminho já é errado. Que eu não sei o que o outro tem na cabeça e às vezes parece ter, mas não ter, e é tudo confusão. Uma confusão tão grande que levou o sábio Salomão a dizer o seguinte: até a vida é vaidade. Ele ficou quase louco para poder entender. Um homem constado como o mais sábio desse universo. Certo? Então, o que eu fiz durante 71 anos, ouvindo, vendo de um, de outro, dos pais, dos amigos, até mesmo nas escolas, com os professores. O que eu vi, que os outros viram também, um pouco diferenciado talvez do que eu vi, mas que está sem direito de errar. Ou não estejam errando. Mostre-me. Esse que, durante o tempo, eu coloquei nele a minha confiança e que ele nunca errou, que ele é infalível. Então, eu preciso, para mim se dar bem, material e espiritual, eu tenho que ter algo em mim que eu possa confiar em mim. Porque confiar nos outros, eu já caí muitas vezes. Caí tanto que resolvi, eu misturo um pouco assim até de ironia no meio. Eu resolvi confiar desconfiando, entendeu? Com um pé atrás. Porque eu já ouvi tanta mentira, tanta coisa que não deu certo, que eu mesmo jurava pela outra pessoa que eu ia confiar, que não tinha como errar. E às vezes ele que estava passando para mim sabia que era errado. Sabe por quê? Porque era ele que ia passar, né? E ele sabia. Era coisas dele para mim. Agora quem não sabia era eu. Ele sabia. Eu já vi gente falando até durante a vida. Olha, eu vou falar para essa pessoa fazer assim e assim, até com motivo de gozação. E o outro dizer, não, mas aí o coitado, não, mas é isso aí mesmo que eu quero que aconteça. Porque ele não está sabendo, e eu pego, falo para ele que é assim, e ele confia. E aí, aí ele cai, entendeu? E para quê? Em troca de quê? Se divertindo, para se divertir com a vida do outro. O mundo que estamos vivendo, amigo ouvinte, virou um circo de diversão de pessoas más. No passado era palco de cinema, circo,
arquibancadas e se divertiam com a soltada dos leões para comer as pessoas. Você tem noção de uma pessoa cercando com as mãos, gritando misericórdia, e em cima de uma arquibancada lotada de pessoas que tinham ido se divertir, a ponto de um falar: você está indo para onde? Não, eu vou assistir uma destruição ali, ó. Rapaz, olha, não duvide não. Tinha pessoas ali que chegavam a dizer: é divertido demais. Você vê, ó, eu fui assistir tal dia, estou usando as minhas palavras, né? Eu fui assistir tal dia, mas eu achei tão legal, rapaz. O leão, quando o leão veio para pegar tal pessoa, ou uns bois que eles usavam, os touros perigosos, você precisa de ver que graça, tanto que essa pessoa gritou. Amarrava-se nos montes, nas corvaras de fogo, e amarrava ali numa haste e punha fogo. E ele ia gritando, até não ouvir mais a sua voz. Sabe por que eu estou falando isso? Quero te fazer uma pergunta, ouvinte. Principalmente você que tem uma Bíblia na mão. Você acha mesmo que Deus tem que ter misericórdia, de modo geral, desse planeta, ou de vários planetas habitados? Você acha? É por isso que ele disse na Bíblia: eu terei misericórdia daquele que eu tiver misericórdia. O que ele quis dizer com isso? E disse: porque tem pessoa que não merece nem misericórdia, nem de Deus e nem dos homens. Tem pessoas que você pode estar orando por ele e ele tramando meios para acabar com a sua vida. Alguém pode até falar assim: não, isso aí também não, mas você, poxa, que isso, ninguém para você presta, e como é que fica esse negócio? Por que você é tão mau humor dessa maneira, que passa essas coisas? Não, porque se tivesse passando essas coisas de louco, que muitos me têm, desde o começo, as pessoas se obrigavam a si próprio a passar bons exemplos aos outros para poderem ser acreditados. Mentir? Será que eu estou mentindo? Ou ele procurava mostrar um bom procedimento, ou você afastava dele, ou todos afastavam dele. Quando ele saísse fazendo propaganda que era quase um deus e que as coisas viriam assim, a hora que tal, você está entendendo o que eu estou falando, né? Estou ocultando as palavras igual eu vi numa rede social ontem. Gente, ele falava, né? Não vou citar quem também não. Eu vou falando aqui, mas vocês olhem aí o reboleio que eu estou fazendo. Procure entender, por favor. Procure entender, porque eu não posso falar. Se eu falar para vocês o que eu tenho, o que eu vim agora nessa rede falar, amanhã ela não existe mais. Mas se esses falsos ensinadores, de modo geral, agora eu estou falando de carnal e de espiritual, viu? Não estou apontando pessoa, não. Que qualquer que quiser entregar inteiramente para Satanás, faça, que eu não vou me meter, viu? Porque o próprio Deus não se meteu nisso. Ele diz: faça a escolha, tá? Você faz a escolha. Quer vir a mim? É um passo para mim e eu dou 2 para você. Agora, se você quiser o outro lado também, siga. Só que para mim, disse Deus, você não pode desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Não, mas para a direita é bom, não é um símbolo. Não tem negócio de símbolo com Deus, não. Para
ele estava dizendo com isso, você aponta para não errar o alvo. É um rumo certo. O alvo, se você sair um pouco à direita ou um pouco à esquerda, você já errou o alvo. Viu? E aí, então, esses falsos ensinadores foi falando tão falsamente que cresceu tanto esse engano que foi passando para os outros, que deu confiança a isso, que hoje eles erram quando falam até deles mesmos. Eles não se conhecem. Que se eles abrissem os olhos, ele ia fazer uma pergunta para ele mesmo. Não ia ocupar a perguntar aos outros. Mas será que eu estou fazendo isso? É mesmo? Ele mesmo ficaria assustado. Certo? Ele mesmo ficaria assustado. Com algo que ele está ensinando os outros, né? E dando garantia ainda que essas pessoas vão sair bem. Então, com quem devo eu aprender? No sistema da carne, comigo mesmo. E para isso eu tenho que ter certeza de algo que eu estou prestes a dar início vai dar certo. Porque eu seguir um rumo, um alvo, que foi apontado por outras pessoas, já não está mais existindo muita gente assim. Claro, também nem todos, né? Não está existindo tanta gente assim que eu possa confiar. Eu vou exagerar um pouco. De cada 100 dessas pessoas, se eu pudesse, porque ainda eu confiaria com essa precisão unicamente em Deus. Mas vamos supor 99,9% das pessoas são indignas de receber nossa confiança. Mas aí você está falando que quase todo mundo não presta, né? Não, eu não disse isso. Que isso? Que absurdo. Não. O que eu disse foi o seguinte, quem é que pode garantir até que dia a gente vai viver, vai estar vivo? Ou é esse mesmo que estamos confiando? Adotar um Deus mortal na sua vida em forma de homem é o maior atraso de entendimento. Porque esses elementos morrem. Eles andam falsamente, a ponto de apóstolo pedir por caridade que não minta. Quer dizer, gente, vamos parar com tanta mentira, já naquele tempo. Porque tem muita gente sendo enganada. E dizia mais, o apóstolo João, naquele tempo, o Tiago também avisou muito sobre isso. Muitos sairão enganando as nações. Tenha cuidado com estes. Afastai de quem anda desordenadamente. Caiu naquele que eu disse agora mesmo. Essas pessoas, se fosse ensinado com precisão, mostrando que mentir não adianta, pode enganar muita gente, mas que para ele só vai piorando, porque ele vai ter um acúmulo de conta. Então, eles tinham que se rebolar para nos mostrar o seu exemplo, seus bons exemplos, para poder chegar a ter o nosso crédito. Mas não, com esses falsos ensinadores, amai a todos, o seu próximo, mas nem o que é próximo, a maioria deles não sabe o que é isso. Próximo para eles, eu acho que
Será que ele sabe? Eu acho que não sabe, não. Porque próximo é próximo. E para saber se é próximo, eu tenho que ver que está próximo. É. Quantas pessoas já falou para mim que falou, não, tá para acontecer, não falando de vida espiritual, falando da vida material mesmo. Vai até tal dia, ó, tem a minha palavra. Tem algo que eu estou esperando até hoje. Mais de 50 anos. Será que eu posso? A minha vida tem prazo de validade, amigo. A sua também. Será que nós podemos colocar a nossa vida na mão de seres humanos que erram assim como nós? Será que podemos ter confiança nessa raça? Porque não dá para confiar. Porque nem eles mesmos têm certeza de daqui 10 minutos estarem vivos. Nem eles mesmos. Levanta o dedo um aí que sabe o dia da sua morte, horas, minutos e segundos. Há alguns que contam as histórias que fulano diz que ia até o dia 30, outro até o dia 16 e tal. E não é de ver que ele adivinhou, ele morreu mesmo no dia 16. Também onde há milhões e milhões de pessoas, não é possível, né? Fica quase igual ao horóscopo. Peixe. Hoje você que é de peixe, cuidado, não saia na rua, porque o indicatório deles lá está indicando que você pode quebrar a perna. Vamos supor que assim, não com tanta lucidez assim, entendeu? Porque eu misturo um pouquinho a dosagemzinha de o que é isso, o que é isso? Vamos ficar mais esperto, né? Nesse signo aí, quantos milhões tem na Terra? Será possível que no meio de milhões alguém não vai tomar nem um arranhão numa perna para poder bater o que esse elemento disse? Quem é que sabe futuro de alguém aqui na Terra? Teria que ser de aviões até contra a Bíblia. Ou a Bíblia é contra, né? Virando a palavra. De aviões. Então, acreditar, meu amigo, acreditar, por favor, nem os países estão acreditando mais nos seus líderes. Está tudo de cabeça para baixo. Está tudo de cabeça para baixo. Não tem ninguém mais confiando. Não tem muito tempo atrás, quer dizer, também não tem pouco tempo atrás, né? Porque eu esqueço a idade que tem. Mas eu vi uma coisa horrível. Uma senhorinha, ela morava sozinha lá. Aí, como ela tinha uma casinha até mais ou menos, e não quero citar religiões nem nada aqui, é questão religiosa, mas não vou falar o nome da denominação. Chegou um elemento, né, dizendo que era um cristão e que até cantou muito bonito, né, lá na frente, né? E era de costume os obreiros dali, e até hoje eu acho que eles têm esse costume ainda, de ceder uma estadia para a pessoa ali, para ele não ser preciso ir para um hotel, né? Então ali dava alimentação, dava agasalho para ele dormir ali, né? E esse elemento falou as mais lindas palavras ali na frente. Pregou como gente grande. É. Ele era, o bicho era terrível, né? Tinha jogo de cintura, né? Por isso que o povo está perdendo a confiança. Não dá para acreditar mais assim. Porque como? Porque vai cair. Não adianta. Aí, a velhinha sozinha, né? Ele não teve nenhum medo, né? E quando foi lá para as tantas lá da noite lá, ela juntou tudo que interessava para ele dentro da casa da velhinha cristã, né? E já velhinha, né? Levou as coisas de mais valor que aquela senhorinha tinha
Foi embora. Quando foi no outro dia de manhã, que ela olhou, que viu, procurou o hóspede, eu estava hospedando no inferno, como diz, como diz os pregadores, né? Que fabricaram o inferno. Ele deve ter ido para lá. Às vezes lá estava faltando alguma coisa, né? Assim como liquidificador, que ele levou tudo, ele pôs tudo. E aquilo, algumas caixas de sons, o que a velhinha tinha, até panela que interessou para ele sacou. Levou tudo. Às vezes lá, né, nesse inferno, estava precisando de vasilhame, né? Tava precisando de alguma coisa lá para... Porque tem muitas teorias aí que quando chega lá o corpo do elemento que é amaldiçoado, chega lá nesse inferno diz que o diabo cozinha ele, né? Diz que põe ele numa taxa lá que eu vou te falar, né? E vou até fazer um... O povo fala, esse cara é louco, ele conta até piada. Mas é assim que tem que ser a vida, meu amigo. Não adianta chorar, não. É tipo aquela brincadeira, chorar por quem já morreu. Você entendeu? Então, diz que o diabo lá diz que... Você vê, o inferno é tão piada que eles fazem piada. Se fosse uma coisa tão séria assim, reconhecido, ninguém caía nessa besteira. Diz que o único que o diabo não deu conta de sair bem foi com um garimpeiro. Ele acostumado a mergulhar, né, assim, tal, ficar muito tempo no fundo, respiração boa, comprida, né? Chegou um elemento lá, se identificou na porta, né? Aí teve lá um secretário lá do camarada lá, falou, chegou uma aí. Quais as digitais do cara? Aí, a explicação que ele deu. Aí ele disse que durante o tempo que enquanto estava vivo, lá aí na Terra, né? Então ele mexeu com garimpo, apaixonado por garimpo. Falou, traz garimpeiro lá para mim. Aí tinha uma taxa imensa lá fervendo, segundo eles falam do inferno, né? Não todos falam assim. Não estou falando que os religiosos tudo falam isso, não. Viu? Estou falando que virou piada. Não estou colocando a religião no meio disso aí. Aí ele chegou e disse, prazer conhecer. Cara educado, o garimpeiro. E ele, tudo bem. Então, o que é que eu tenho que fazer aqui mesmo? Tem algum garimpo aí? Ele disse, não, primeiro você vai comprovar suas habilidades naquela taxa que está fervendo ali. Ó. Eu disse, mas eu vou fazer o que lá? Você vai lá no fundo para ver se você encontra cascalho, alguma coisa assim. Aí ele deu um de ponta. Desceu, sumiu, a água fez movimento. Daqui a pouquinho ele saiu a cabeça para fora, balançou a cabeça e disse para ele, ó, cascalho não achei não, achei só lagreja mesmo, que o garimpeiro usa esse termo, né? Só lagreja. Aí o diabo foi e disse que falou pro secretário, eu mando esse garimpeiro embora. Sabe por quê? Porque hoje ele fez isso aí, ó, caçou diamante no fundo da taxa fervendo, amanhã ele domina o inferno. Ele vai querer comandar aqui, manda esse trem embora. Então, a vida aqui no mundo, prezado ouvinte, ela já não está passando de uma piada. Gente que diz que eu não fiz porque o outro não deixou. Às vezes dá até maioria, mas não faz. Mentem, se vendem, virou piada. Aquelas pessoas que nós mais acreditamos na nossa vida têm nos decepcionado. E ainda, né? Fazer o quê, né? Você dá conta de mudar? Você já tentou ver se você consegue fazer ficar diferente? Olha, vou dar um conselho para você. Nem tente. Entrega tudo na mão de Deus. Que Deus tem lá o palanque especial aonde ninguém vai pregar
as suas palhaçadas, as suas mentiras, as suas covardias, as suas maldades, os seus egoísmos, as suas ignorâncias lá. Lá vamos ver se ele consegue fazer com Deus o que ele faz com você, o que ele faz com outros. Vamos ver. Peitem. Quantos milionários aí estão entrando no caixote de madeira? Estão viajando. A viagem é curta, né? Porque ele vai continuar vivo, embora os outros não acreditem. Mas o corpo dele fica por ali, mas também a terra precisa de adubo, né? Então vai se adubando por aí, porque não acredita no ser, vai acreditar na roupa do ser. Falsos ensinamentos. Prezado amigo, você que encontrou nessas palavras alguma coisa que serve para o seu crescimento, por favor, adote-a. Aquela que você vê que não tem nada a ver, eu aceito normalmente, que não somos iguais. E gostaria muito que você comentasse, deixasse comentário e compartilhasse, deixasse o like, né? Se inscrevesse até no canal, caso você queira entrar nesse grupo que brinca. Eu faço brincadeira, ironia com malandragens, certo? As malandragens que existem, se eu chegar a usar esse lado, é para fazer piada. Senhor, meu Pai, nós agradecemos o Senhor por todos os bens que o Senhor tem nos feito. E pedir ao Senhor que essas pessoas que estão lutando para achar a verdade e desviar da mentira, essas pessoas que estão tentando sair da mão dos perseguidores para poder salvar os seus filhos, viver uma vida melhor em um mundo que o Senhor deu para todos, e agora se ajunta aí um grupo para poder viver a vida que não era para ser só dele. Deveria ser de os outros também. Porque os outros, enquanto estão sem paz nenhuma, ele está vivendo a glória. Apesar que, por tempo já muito curto, porque vão acertar. Meu Pai, cura as doenças da casa das pessoas, dos que for possível fazer isso, porque na mão do Senhor está o comando. E eu peço, imploro, que dê certo a vida dessas pessoas, Senhor. O que pedimos a nós, pedimos ao mundo inteiro. Em nome de nosso Senhor Jesus, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.